Fala pessoal, então vamos lá para mais um vídeo aqui do canal, né? Vamos falar um pouco aí sobre essa famosa taxa das buzinhas aí que o povo tá falando que o presidente Lula, né, vetou. Estamos ficando um país setor está crescendo o setor de serviço e está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país. Ou seja, como é que a gente vai poder ficar vivendo assim? Eu quero uma relação extraordinária com os chineses, a melhor possível. Mas nós não podemos aceitar, sabe, que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto. Eu achava desnecessária o aumento da blusinha. Achava desnecessário, porque são compras muito pequenas. Pois é. São compras de R$ 50, R$ 60, R$ 70, sei lá, coisas que não tem nada muito significativo. Vamos organizar toda essa história, porque no meio de toda essa narrativa aí, tanta gritaria, né, que membros aí do governo, né, estão comemorando uma militância aí. Mas acabou deixando o brasileiro comum aí perdido, né? E o pior, tem gente aí tentando escrever uma história como se a gente tivesse memória curta, mas a verdade é simples. O governo criou um problema, sentiu um desgaste político e agora está tentando vender a solução como se fosse um ato heróico daquilo que ele mesmo criou há 2 anos atrás, 3 anos, na verdade, no começo aí do mandato do Lula. Isso aqui não é uma discussão sobre uma blusinha, na verdade nunca foi. Isso aqui é sobre um custo de vida, sobre um imposto, é uma narrativa. É sobre como o político trata o povo como massa de manobra, não é mesmo? Porque pensa aqui comigo, o brasileiro já vive sufocado, tudo é caro nesse país. Gasolina, comida, aluguel, conta de luz. E justamente quando muita gente começou a encontrar uma forma aí mais barata de comprar roupa, eletrodoméstico, eletrônico, né, na verdade, acessórios, peças de computador lá da China, o governo decidiu meter a mão nisso e praticamente proibir o povo de ter o mínimo de economia possível. E aí começa a primeira grande mentira dessa história toda. Muita gente hoje está falando da taxa das buzinhas como se fosse uma invenção da oposição, do Congresso ou sei lá de quem, mas vamos falar a verdade. O governo que está aí apoiou, defendeu e sancionou essa porcaria. Não adianta agora tentar fingir que não teve participação. Teve vídeo defendendo, teve ministro justificando, teve influencer político até comemorando quando essa taxa foi imposta aqui para o povo. Teve militante de esquerda falando que era para proteger a indústria nacional. Militante de esquerda, a própria primeira-dama falou isso, né? Ah, não, mas veja bem, o imposto é para as empresas, não é para o consumidor final. Como se nunca tudo que for custo adicional não venha para quem paga, que é o povo, né? E aí entra uma coisa que eu acho impressionante no Brasil. Quando é o político de estimação da pessoa fazendo merda, automaticamente aparece uma explicação filosófica. Se fosse o outro lado fazendo exatamente a mesma coisa, estariam chamando de absurdo, autoritarismo, exploração do povo e tudo mais, não é mesmo? Mas como era o político deles, aí virou medida necessária. Olha, veja bem, medida necessária. Só que o povo, no geral, sentiu no bolso, né? E aí não tem narrativa que sobreviva a isso. Mexeu no bolso do povo, meu amigo, é complicado, né? Porque você pode até enganar alguém no discurso, mas não consegue convencer uma pessoa de que ela não está pagando mais caro quando ela abre o aplicativo lá das compras e vê o preço dobrando no carrinho. Essa é a realidade. Antes muita gente conseguia comprar coisa barata da China sem dor de cabeça. Depois veio esse imposto aí, famosa taxa das blusinhas, né? Que é o nome popular aí que colocaram isso aí. Que é o ICMS que todo mundo teve que pagar. Veio remessa conforme, veio taxa, veio mais taxa. O brasileiro aí começou a perceber que aquele produto que antes era R$ 100, agora estava chegando perto dos 200. E o que aconteceu? Desgaste político. E todo mundo sabe que esse ano aí é ano de eleição, né? Então, o seu político aí não tirou o imposto que ele mesmo criou porque ele é bonzinho. Na verdade, é bem ao contrário. É para ganhar um apreço popular aí, porque nas pesquisas, o governo Lula, nas intenções de voto, está caindo bastante. Então, foi só mais uma medida eleitoreira aí do governo Lula. Porque o povo pode até esquecer discurso, mas ele não esquece os boletos aí para pagar no final do mês. E aí que começa o teatro. Agora, em pleno período eleitoral, aparece a grande notícia. Lula acabou com a taxa das blusinhas.
Aí você abre a rede social e parece que o cara liberou o povo do sofrimento, sofrimento que ele mesmo criou. Ou seja, primeiro aumenta, depois reduz um pedaço, aí vende como se isso fosse um grande presente. E o mais bizarro é ver gente comemorando como se estivesse recebendo um favor do governo. Meu irmão, o cara tá tirando parcialmente uma taxa que ele mesmo apoiou. Isso aí não é heroísmo nenhum. Isso é uma contenção de desgaste. E outra coisa muito importante, não acabou tudo. Esse é outro ponto que muita gente está escondendo. O brasileiro não voltou para o cenário de antes. Ainda existe ICMS, ainda existe remessa com forma, ainda existem cobranças embutidas aí nessas compras. Ou seja, o produto continua mais caro do que era antigamente. Mas nas redes sociais venderam como se tivesse acontecido uma revolução econômica. E aí que entra um problema muito maior do que o imposto. A polarização destruiu completamente a honestidade intelectual das pessoas. Hoje ninguém mais analisa a decisão, as pessoas analisam quem tomou essa decisão. Se for o político que ela gosta, ela passa pano. Se for o adversário, vira um escândalo nacional. Isso vale para os dois lados, não pense você que tem lado bonzinho aí não. Tem político de direita que defendeu taxação. Se você voltar aí, podemos até achar político sim de direita que na época defendeu a taxação. Disse que era para defender o comércio aqui do Brasil. Se você não tem memória curta, você vai lembrar disso também. E tem político de esquerda que fingiu ser contra depois. Tem influencer mudando o discurso conforme conveniência. Tem partido inteiro tentando apagar o próprio histórico aí. E no meio disso tudo, estamos nós, o povo aqui do Brasil, o povo comum. O cara que só queria comprar um produto mais barato, pagar menos, né? Só isso. O sujeito não estava tentando derrubar a indústria nacional, coisa nenhuma. Não estava articulando contra o país, não estava fazendo revolução econômica. Ele só queria economizar e pronto. Porque a realidade do brasileiro é apertada, apertada para tudo. E sabe qual que é o ponto mais revoltante nisso tudo? Brasília parece incapaz de entender a diferença que faz 30, 40 ou 50 reais para quem ganha pouco. Para eles, isso parece detalhe, eles ganham bastante, né? Mas para muita gente isso é passagem, é a comida da semana, um crédito no celular, dinheiro que falta aí no final do mês. Só que quem vive cercado aí de privilégio dificilmente entende tudo isso, a realidade do povo mais pobre aqui do país. E aí começam aqueles discursos bonitos, né? Precisamos proteger a indústria nacional. Precisamos fortalecer o comércio brasileiro. Precisamos equilibrar o mercado. Tudo muito bonito no papel, mas na prática, o povo pagando mais caro, como sempre foi. E eu acho engraçado porque sempre sobra para o cidadão comum carregar o peso dessas decisões. Nunca é o grande empresário, nunca é o político, nunca é quem vive no topo. É sempre o cara que trabalha o mês inteiro e tenta economizar em uma compra online. Agora junta isso com o ambiente de internet que a gente vive hoje. Tudo virou uma torcida organizada. Os influenciadores aí beram, os políticos fazem corte para a rede social, que é o que mais eles sabem fazer hoje em dia, tentar viralizar aí as suas mitadas lá dentro do Congresso, e os militantes repetem os slogans. E qualquer tentativa de análise vira briga. Se você critica um lado, o outro te abraça. Se você critica os dois te odeiam. Porque o sistema inteiro depende da existência de torcida. E talvez essa seja a parte mais importante da história toda. As pessoas aí estão defendendo o político mais com paixão do que defendem a própria qualidade de vida. E esse é o nível de loucura que chegou ao Brasil. Enquanto isso, o brasileiro aí continua trabalhando igual condenado, pagando imposto em tudo e assistindo a gente lá em Brasília fingindo preocupação com o povo em época de eleição. Vamos ser sinceros aqui, se essa taxa era tão absurda agora, por que que não era absurda quando criaram? Eis a questão, me responda aí você. Por que que antes não era absurda, hein, Lula? E por que que agora você mesmo fala que é absurda? Sinceramente? E se ela não era necessária antes, por que deixou de ser necessária justamente agora? Percebe como a conta aí não fecha? É por isso que muita gente olha para toda essa situação e sente que está sendo tratado como um idiota. Porque o problema nunca foi coerência. O problema de verdade sempre foi conveniência política. Enquanto existir gente tratando o político como um ídolo, isso vai continuar acontecendo. Hoje tiram, amanhã colocam de novo, depois tiram outra vez. E sempre vai ter alguém tentando transformar isso tudo em ato histórico.
Só que no final das contas, quem continua pagando a conta é o mesmo de sempre. Você aí na sua casa.